Nós estamos conversando com o Hernani Calduro, que é vice-presidente regional da ABMAQ, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamento. São as indústrias que produzem bens de capital, ou seja, produzem máquinas para produzir outros produtos, ou até outras máquinas. Nós já vimos aí no primeiro bloco a importância extraordinária que o Rio Grande do Sul joga nesse ramo industrial, né? O Rio Grande do Sul representa alguma coisa como 16% no conjunto total da produção e do faturamento, né, das indústrias de bens de capital do Brasil. Estamos em segunda posição. Se estivéssemos na segunda posição em todo o setor industrial, estaríamos muito melhor do que estamos. E no encerramento do primeiro bloco, nós estávamos conversando exatamente sobre como é que anda o desempenho da indústria de bens de capital, porque já vimos o seguinte: não tem produção industrial se não tiver primeiro a produção de máquinas e equipamentos para produzir aqueles produtos. Não tem. Então, isso aí, e do desempenho dessa indústria é que você vai saber como é que está todo o restante da indústria. E como é que está todo o restante da economia, inclusive. E é o que a gente tem visto pelo noticiário, senhor Calduro, é que não vai bem esse setor. Ele tem registrado índice de desempenho deploráveis, né? Se o PIB já está crescendo aqui, um PIBinho, a indústria de bens de capital, nesse conjunto aí, está indo... Quais são os números que o senhor tem? Olha, o que se tem do noticiário é verdade, os números são preocupantes. Se nós compararmos de janeiro a setembro, 2012 para 2013, o setor está faturando 5,3 menos em 2013. Isso real? Real. E a importação de máquinas e equipamentos cresceu nesse mesmo período 7,5%. Isso significa o quê? Que a indústria nacional está perdendo espaço numa velocidade muito grande. Muito grande. Isso já vem há mais tempo? Há bastante tempo. Nós estamos falando aí nos últimos 5 anos. 5 anos, muita coisa, né? vem Mas não é essa taxa sempre, não. Não, elas vêm crescendo, né? Elas vêm crescendo. Para vocês terem uma ideia, em 2004, 60% das máquinas consumidas no Brasil eram produzidas em solo brasileiro. 40%, portanto, eram importados. Esse número em 2010, 2004, estamos falando em 2010, ele se inverteu. Aí ficou 40% produzidas no Brasil e 60% importadas. A dados de 2013, hoje já são 66% importadas e 34% brasileiras. 34% máquinas produzidas no Brasil. Ou seja, quer dizer, mas digamos assim, mesmo trabalhando com esses números aí que o senhor está dando, digamos assim, o consumo de máquinas, de bens e equipamento, ele tem se mantido estável, porque, claro, a gente está vendo, olha, nós estamos produzindo menos aqui no Brasil, mas está havendo muita importação. No conjunto, para a gente poder medir assim como é que a indústria está se comportando, né, no seu conjunto, está havendo menos consumo, está havendo mais consumo, mesmo consumo? O consumo, ele vem de forma estabilizada. Está estável. Está estável, porque se nós pegarmos a formação bruta de capital, ou seja, o quanto o país investe, é algo na faixa de 18, entre 17 e 19, nós estamos oscilando ali. É muito pouco para um país das dimensões do país. Ou seja, ele não consegue crescer, ele não consegue o que o Brasil está investindo na sua produção, é isso? Isso. Corresponde a 17, 18% do PIB. Formação bruta de capital. Isso vem se mantendo estável. Vem se mantendo mas estável. Deveria estar em 25. Em 20. Falam os economistas entre 23 e 25 para que o país tivesse um crescimento razoável na ordem de 4 a 5% do PIB. Né? E a interpretação da causa principal desse processo de desindustrialização, qual a interpretação de vocês? Estaria relacionado a um dólar mais barato e que facilitaria a importação de máquinas do exterior? Estaria relacionado à falta de investimento do governo nesse cenário?
Quais seriam as causas? As causas não estão centradas em um único ponto. Sim. São vários. Nós poderíamos destacar os principais. Sim. Por exemplo, a baixa capacidade de investimento do país. Certo. Nós temos um problema, uma limitação de poupança de recursos para investimento. Esse é um. Porque você está investindo pouco porque não tem poupança suficiente para investir mais. Interna, né? Exato. Interna. Então, esse é o, diríamos assim, Mas poderia estar atraindo poupança externa em maior quantidade? Pode. Se o ambiente é propício. Agora o governo está até tentando com os aeroportos, com as rodovias, com as ferrovias, com os portos. Isso é uma forma de atrair investimentos estrangeiros. Exato, né? exato. No caso do Galeão, inclusive, de Singapura, por exemplo, não é isso? Exato. Temos aí esses exemplos. Então, esse é um. O segundo é a nossa baixa competitividade. Certo. Tá? Aí a baixa competitividade da própria indústria de bens de capital brasileira em relação aos seus concorrentes externos, é isso? Exatamente. Ou seja, produzir no Brasil está cada vez mais caro. Então, aí a indústria de máquinas... Isso não significa que a indústria brasileira, o industrial brasileiro, o empresário brasileiro, ele, digamos, seja um atrasado. Quer dizer, eu não estou tendo mais competitividade porque eu tenho uma má gestão. Não é isso. Mas pelo custo da produção. É em decorrência do chamado custo Brasil. Impostos muito altos. Impostos, logística. Carga tributária, logística, os próprios insumos no Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, máquinas e equipamentos, todas elas têm como consumo, uma matéria-prima básica, o consumo de aço. O aço. O aço vai em toda a cadeia. O aço brasileiro, ele é, em média, 35% mais caro que o aço alemão. Sim. Aí nós vamos perguntar, mas a Alemanha é um grande produtor de aço? Não, pior do que isso, quer dizer, o produtor de bens de capital da Alemanha, ele já de cara no insumo que ele utiliza tem 35% menos, né? Em média, em relação a nós aqui. Então, se não houver uma carga fiscal muito grande para cima dele, quando ele botar o produto aqui dentro, ele destrói aqui. E ainda tem a questão da mão de obra que também entra na dificuldade. Sim, nós temos o custo Brasil quantificado e estratificado dentro da BIMAC. E ano a ano a gente atualiza esses indicadores. Nós temos ele dividido, primeiro grande gargalo desse total de 37%, que é a soma de todos esses gargalos, significam 37%. Ou seja, produzir uma máquina no Brasil, em comparação com a mesma máquina, com a mesma tecnologia produzida na Europa e Estados Unidos, a máquina no Brasil custa 37% mais caro. Então, o custo da nossa ineficiência em relação à Europa e aos Estados Unidos em máquinas e equipamentos é de 37%. Não dá para, sei lá, implementar algum tipo de proteção à indústria brasileira artificialmente, porque seria artificialmente, né, impor gravames sobre o produto importado, sem melhorar as condições internas de competitividade da nossa indústria. Na realidade, isso chama-se política industrial. Né? Que não tem, né? Que ela infelizmente, no Brasil, nós assistimos políticas... mais assistenciais do que... Assistenciais, e elas são imediatistas, elas são com visão de curto prazo. E política industrial para um país, não política de governo, mas política de um país, tem que ser de longo prazo. Estratégia de 30, a China faz anos. plano de 50 anos e não pode ser diferente. Mas nós no Brasil, nós não estamos falando apenas desse governo, né? Em relação ao governo Fernando Henrique, a todos os outros governos, há quanto tempo que não se tem uma política industrial de médio e longo prazo no Brasil? Apagar incêndio. Não existe isso, né? Aqui no Estado, inclusive, está tendo um movimento, esse governo tem procurado criar políticas industriais, porém a gente... Mas não está articulada nacionalmente, porque não existe nacionalmente. Nacionalmente ela é fragmentada. E nós temos esse problema. Nós podemos, por exemplo, citar alguns exemplos de política. Por exemplo, a indústria automobilística é o setor que mais tem política industrial. Sim. Por exemplo, automóvel importado, o imposto de importação é 35%. Uma máquina, bem de capital, um trator, uma máquina de calçado, uma máquina injetora, é em média 14%. Então, o setor automobilístico é bem mais protegido. O governo, há cerca de 2 anos, fez o Inova Auto. O
que ele fez? Ele aumentou o IPI para 30% dos veículos importados. Na medida em que as indústrias automobilísticas vão nacionalizando os veículos, vão produzindo esses veículos aqui, produzindo as autopeças aqui, o índice de nacionalização vai aumentando e o IPI vem caindo. Ele vai, inclusive, pode chegar a zero, dependendo da quantidade de conteúdo local no veículo. Então, isso é política industrial. Sim. Mas o governo precisa enxergar isso. Ou seja, o governo no Brasil ele vê a indústria automobilística como estratégica. Então, ele cria políticas favoráveis a desenvolvimento desse setor. Ele precisaria fazer isso também para outros segmentos, para ter uma política além industrial. de se esforçar para procurar reduzir esse custo no Brasil. Não. Primeiro, tu tem que proteger. E segundo, Sim. tem que trabalhar nas causas. Porque Sim. você não vai poder ficar protegido e fechado a vida toda. A vida toda, claro. Você tem que ser competitivo para exportar. Porque qualquer segmento industrial, qualquer tipo de produto que você faça, ele precisa ter escala, volume. Quanto maior for o volume, os processos vão ser mais acessíveis. Os custos vão se reduzir. Cada vez que eu produzo menos, ao contrário, eu estou aumentando o custo, estou dificultando o aumento da escala. Então, isso é importante. Então, num determinado momento, por mais política que se faça, tem que se pensar no consumo externo, tem que se pensar em exportar. Para fazer isso, você tem que ser competitivo. Para você sair da porta para fora, você tem que ser competitivo. Então, essas políticas, elas têm que ter um tempo de duração e, ao mesmo tempo, ter ferramentas e mecanismos para trabalhar nas causas. Bom, você que está nos acompanhando ao vivo agora, nesse momento, nos sites do Leandro Storm de Políbio Braga, no site do Leandro Storm, do lado direito, tem uma ferramenta ali, um chat, você pode se comunicar conosco. Né? Faça isso agora, no intervalo entre este bloco e o próximo. No próximo bloco, nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão da desindustrialização que ocorre nesse momento na economia brasileira e até que ponto isso pode impactar o tipo de economia que nós temos no Brasil e impactar, inclusive, as nossas expectativas de crescimento como sociedade civilizada. No próximo bloco. Nossa